Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é o professor Cisne da matéria de Física falando para vocês, turmas NEJA 1, NEJA 2 e NEJA 3 do Colégio Estadual Dr. Adino Xavier. Tudo beleza, galera? Bem, nós estamos nos aproximando agora, nessa semana, do período que a gente vai começar a fazer, as avaliações, na verdade, né? Algumas matérias você deve ter começado até terminado o processo, tá? E então nós vamos fazer o mesmo. Só que nós, pensando aqui, a gente chegou à conclusão de que talvez fosse melhor fazer a revisão. Bem, como vocês sabem, está no período de avaliações, né? O bimestre está acabando, e nós demos alguma parte da matéria, só que infelizmente no processo do ensino híbrido, a presença das turmas, e eu estou falando das 3 turmas, na escola foi assim desprezível. Houve dias que a gente foi lá e não teve aluno. Então ficou assim, faltando a explicação da matéria, realmente ficou faltando, né? Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um esforço para recapitular, explicando a matéria em vídeos curtos, para que você possa observar e assim ter uma explicação a mais além daquela videoaula que aparece lá no aplicativo. Tá bom, pessoal? Então o objetivo nosso aqui é falar da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, de maneira resumida, mas explicando os pontos para que você consiga entender. E isso vai ser sua preparação para as provas que vem aí logo em seguida a publicação desse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, sente-se aí na cadeira, pegue seu celular, smartphone, iPad, iPod, seu dispositivo no qual você assiste a aula. Fique numa posição confortável e bora para a aula. Bom, pessoal, para começar, nós vamos aqui na aula 1, onde fala da energia mecânica e da sua conservação. Atenção nesse item, dentro das 3 primeiras aulas, essa parte da matéria que tem pelo menos um pedacinho que envolve um cálculo matemático. E nem todo mundo, né? Vamos falar francamente, nem todo mundo é muito fã da matemática, principalmente a matemática em física, tá? Então nós vamos pegar diretamente na apostila que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Muito bem, então, aqui está a tela da apostila, né? Módulo 2, volume 1, tá? Tem aqui todas aquelas telas que a gente passou e tal. Aqui, na verdade, tem o índice, tá certo? Nós vamos falar hoje da aula 1, no próximo vídeo na aula 2 e 3 juntas, ok? E no último vídeo nós vamos falar da aula 4, tá bom? Então hoje vamos começar aqui, ó. Essa é a introdução. Na introdução, a questão da energia e da sua importância para as nossas atividades humanas é tratada aqui, tá certo? Então ele fala principalmente da importância das formas mais usadas de energia, como por exemplo a energia mecânica, que está associada com o movimento, e a energia elétrica, que está associada com um montão de atividades que nós realizamos, tá bom? Mas nós vamos dar uma paradinha aqui, ó, na aula 1, tá bom? A aula 1 fala da energia mecânica e de sua conservação. Para começar nesse parágrafo aqui, ele fala que a energia mecânica está associada à capacidade de realizar trabalho. E o que é trabalho? Trabalho é transferir energia produzindo movimento de algum outro objeto, tá bom? Então aqui, aquilo que pode mover alguma coisa tem energia. E essa energia é chamada de energia mecânica. Então a energia é relacionada com a capacidade de produzir movimento, tá bom? Essa capacidade de realizar trabalho, essa capacidade de produzir movimento, se ela estiver relacionada com a posição do corpo, aonde o corpo está, ela é chamada de energia potencial. Mas, se essa energia de realizar trabalho já está relacionada diretamente com o movimento que já está acontecendo, então ela é chamada de energia cinética. Nós vamos estudar essas 2 formas de energia mecânica. Então a energia mecânica é a capacidade de realizar trabalho. E ela pode se apresentar em 2 formas, cinética e potencial. A primeira que nós vamos falar é a energia cinética. Essa forma de energia cinética está relacionada diretamente com o movimento do corpo, tá? O objeto já está em movimento, o corpo já está em movimento. Então ele tem energia, que é chamada de energia cinética, ok? E dessa maneira, se ele está em movimento, quando ele colidir com outro corpo, ele pode transferir essa energia para outro corpo, colocando-o em movimento. Daí vem a ideia de capacidade de realizar movimento. Mas quando o objeto já está em movimento, tem uma coisa que ele possui: velocidade, ok? Tá aqui, ó. Tá? Então, a energia cinética, essa primeira forma de energia mecânica, está relacionada com a velocidade do corpo, que o corpo já está em movimento. Então, ele tem velocidade.
Além disso, lembre-se, né? Já está em movimento, então tem a capacidade de transferir energia para outro objeto, fazendo-o se mover. E não depende só da velocidade. Um corpo que é bem levinho, com uma velocidade tal, transmite uma quantidade, uma capacidade ou um trabalho de movimento para outro corpo. Agora imagine um corpo pesadão com a mesma velocidade, né? Então, transmite uma quantidade de movimento ou uma capacidade de movimento muito maior. Exatamente. A energia cinética também depende da massa do corpo. Da massa do corpo. Bom, que a energia depende da massa e da velocidade, você consegue entender de boas, né? Quanto maior a velocidade e maior a massa do corpo, mais energia cinética ele possui. Beleza. Só que aí, em física, a gente faz cálculos. E como é que é esse cálculo? Tá aqui, ó. Energia cinética igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso quer dizer que para eu calcular a quantidade de energia cinética do corpo, eu tenho que fazer todo esse cálculo aí. Gente, tive que interromper aqui um pouquinho o vídeo porque o barulho que os cachorros fizeram agora, pô, tá insuportável. Agora diminuiu um pouquinho, tá? Então, voltando aqui, tá bom? Então, essa fórmula nos diz que a quantidade de energia cinética do corpo depende de sua massa, mais pesado, maior quantidade de energia cinética, e da velocidade. Isso quer dizer que um objeto parado, sem velocidade, não tem energia cinética. E ao mesmo tempo, uma coisa que está em movimento, mas não tem massa, não tem energia cinética. É difícil você pensar uma coisa que está em movimento e não tem massa, né? Apenas uma coisa, no meu ver, preenche esse requisito, que é a luz. A luz tem uma certa velocidade, 300 mil km por segundo, mas não tem massa. Então, apesar dela ter muita velocidade, ela não tem energia cinética, porque não tem massa. Por falar em quilômetros por segundo, tem as unidades de medida. Veja, o valor da massa é medido em quilogramas, né? Se eu bater lá na balança, pesa e tal. O valor da velocidade, normalmente, nós usamos na vida cotidiana quilômetros por hora. Aqui, nós usamos a velocidade em metros por segundo, tá? Porque é a unidade padrão para a física, tá ok? Então, nesse caso aqui, muitas vezes você vê o valor da velocidade em km por hora, mas tem que usar em metro por segundo. Então tem que saber como é que é a regrinha de conversão de metro por segundo para km por hora. Vou colocar aqui no quadro rapidinho. Então tá aqui, ó. Se você tiver o valor da velocidade medido em km por hora, para transformar para metros por segundo, você pega o valor e divide por 3,6. Se você tiver o valor em metros por segundo e for transformar para km por hora, faz exatamente o contrário. Ao invés de dividir, multiplica pelo mesmo número, que é km por hora. Tá bom? Eu sei que a fórmula parece esquisita. Deixa eu dar aqui apenas 2 exemplos para a gente poder ver como é que aplica essa fórmula. Bem, um exemplo aqui para a gente ver que é bem direto. Tá? Uma bola, está aqui no esquema, tem massa de 2 kg e ela se move com velocidade de 8 metros por segundo. Só pergunta qual é o valor da energia cinética dessa bola. Então a pergunta é direta com valores que são dados aqui sem precisar de transformação. Tá bom? Se esse valor é dessa maneira e se essa questão, estou falando toda hora que é direta, então a gente vai pegar diretamente a equação. Como ele pede energia cinética, eu vou pegar então a fórmula da energia cinética, que é massa multiplicado pela velocidade ao quadrado e vai dividir por 2. Ok? Muito bem. Nesse caso, eu vou ter um valor de massa igual a 2 kg e o valor de velocidade igual a 8 metros por segundo. A gente não vai precisar converter nada ali, as unidades de medida já estão ok, então basta aqui a gente substituir os valores. Então eu vou ter a energia cinética, sendo então o valor da massa, que é 2, multiplicado pela velocidade, que é 8 ao quadrado, e aí vai dividir por 2 aqui embaixo. Deixa eu fazer uma linha de fração mais reta aqui, que essa aqui está meio curvada. Aqui, ó. Isso. Show. 2 vezes 8 ao quadrado. E aqui é da própria fórmula. Beleza. Então vai ficar dessa maneira aqui. Se você perceber, olha, tem 2 multiplicando e tem 2 dividido. Então nesse caso, como os números são iguais, eu posso cortar aqui. Tá vendo? Aí fica só 8 ao quadrado. O 8 ao quadrado não é 16, hein? Pelo amor de Deus. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Então aqui o valor vai dar 64. Muito bem. 64 o quê?
O valor da energia é medida em que unidade? Qual é a letra que vai entrar aqui no final? Bom, dizer para vocês que no sistema internacional, quer dizer, no padrão, o valor da unidade medida aqui é Joule, tá? Eu falei Joule, mas J se escreve, na verdade, o nome do cientista James Prescott Joule. Joule é a forma que se escreve, Joule é a forma que se pronuncia, tá bom? Então, 64 joules, tá bom? Então, essa aplicação aqui foi bem direta, não é? Bem direta, não precisamos converter nada. E quando a gente precisa converter algum valor, como é que faz? Vamos ao exemplo 2, que eu vou dar um caso desse tipo. Esse exemplo 2 que eu trouxe aqui, diz que o automóvel que se move tem 1 tonelada de massa, tá certo? E a velocidade dele é de 72 km por hora. Aí ele pergunta qual é o valor de sua energia cinética. Então, na verdade, a pergunta é igual à anterior. A diferença são as unidades de medida que foram usadas. Veja aqui, eu até separei no desenho aqui, que a massa é 1 tonelada e que a velocidade é 72 km por hora. Tá tudo errado, tá? Tá tudo em unidade de medida que a gente não pode usar. A fórmula que eu vou aplicar continua sendo a mesma, tá? A fórmula da energia cinética. Energia cinética é igual ao valor da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas para que o resultado dê em joules, é necessário que o valor da massa esteja em quilogramas e o valor da velocidade em metros por segundo. Por isso, antes de jogar os valores aqui, eu tenho que converter, tá bom? É só lembrar que 1 tonelada vale 1000 quilos. Então, eu só tenho 1 tonelada. Isso equivale a 1000 quilogramas. Tá? Agora, aquela regrinha que eu coloquei ali em cima ainda agora, de velocidade, me diz que quando a velocidade está em km por hora, para eu passar para metros por segundo, eu preciso então dividir por 3,6. Então aqui eu vou dividir esse número por 3,6 para passar o resultado, a velocidade para metros por segundo. Quando eu fizer essa divisão, 72 dividido por 3,6, bom, vai ter que acreditar em mim agora, tá? O resultado vai dar 20. Logo, a velocidade é 20 metros por segundo. Tá bom? Então, na verdade, o que era km por hora passou a ser metros por segundo. E o que era toneladas passou a ser em quilogramas. Agora sim, como eu fiz esses ajustes, eu posso pegar esses valores aqui e colocar na fórmula aqui. Vamos fazer isso então. Tá? Aí a energia cinética, então, vai ser igual a 1000 multiplicado por 20, que está elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Tá ok? Aí, aqui, o que eu vou fazer primeiro? Bom, eu posso escolher, tá? Eu posso escolher fazer o 20 ao quadrado primeiro, ou seja, 20 vezes 20. Eu posso escolher dividir 1000 por 2. Dá para fazer. Então, eu faço 1000 dividido por 2 primeiro, ou eu faço o expoente aqui, né? 20 elevado ao quadrado. Ou eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então aqui, por exemplo, a energia cinética. Ó, então, 1000 dividido por 2. Esse valor aqui, ó, tá? Esse valor aqui vai dar 500. Então aqui é 500. E aí vai ser multiplicado por 20 ao quadrado. Lembrando que 20 ao quadrado é 20 vezes 20. E isso vai dar 400. Tá ok? Então, ó, deixa eu colocar aqui no cantinho, para ninguém saber que você não sabia disso. Ok? Então, aqui vai dar 400. Então, vai dar 1000 dividido por 2, que é 500. 20 ao quadrado, que é 400. E aí você multiplica 500 vezes 400. Quando você multiplicar, baixar um resultado alto, é claro que vai. Olha só. A energia cinética, então, 5 vezes 4, 20. Além disso, eu tenho 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, joules. Então, aqui 1, 2, 3, 0. 200 mil joules de energia é a quantidade de energia cinética que esse cara tem com esse peso, com essa massa, e se movendo com essa velocidade. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos voltar então para a apostila para a gente continuar a matéria. Então, galera, nós tínhamos parado aqui, aumentei um pouquinho aqui a visualização para ver as letras um pouquinho maiores, tá? Então, a forma da energia mecânica, da energia cinética se processa dessa maneira. Agora vamos para outra forma. Eu tinha falado que a energia mecânica se apresenta em duas formas,
cinética e potencial. Falamos da cinética, agora vamos falar da energia potencial. A energia potencial é aquela que depende da posição do objeto. Para compreender melhor a definição de energia potencial, veja essas duas figuras. Um objeto que está pendurado e um objeto que não está pendurado, mas está agarrado a uma mola. Tá? Então, o que tem isso a ver com a energia potencial? Vamos lá. O que fala aqui na página, essa aqui é a página 7, vamos agora à página 8. Na figura 1, o bloco está pendurado. Beleza. Se cortarmos o fio, esse bloco cai, né? Cortou aqui, ele desceu, tá bom? Ou seja, durante o movimento de queda, ele vai realizar trabalho. O que é isso? Ele vai ter capacidade de mover um objeto. Se eu coloco um objeto ali, aquele bloco cai em cima do objeto, é capaz de transferir movimento para ele. É capaz, então, de realizar trabalho, o que significa, então, que ele acumulou energia. Na figura 12, o bloco está preso numa mola comprimida e por um fio, de forma que, se esse fio aqui for cortado, essa mola dispara o bloco, porque ela está comprimida, tá certo? E aí, o bloco será lançado para frente, realizando o trabalho, tendo a capacidade de, em caso de colisão, botar outro objeto em movimento. Bom, aqui no terceiro parágrafo ele fala que em ambos casos o bloco terá a capacidade de realizar trabalho em virtude do quê? Em virtude da energia que foi armazenada pela posição, pela situação na qual os dois blocos encontram-se. Tá bom? A energia armazenada, então, denomina-se energia potencial. E como nós falamos de duas maneiras de armazenar, não são as únicas, há várias, mas nós falamos dessas que são as principais, vamos falar dessas duas isoladamente. Que é como, por exemplo, a energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? É quando a energia tem, na atração gravitacional da Terra sobre o objeto, a sua origem. E aí, essa energia depende da altura da qual o objeto está e também da massa que o objeto tem. Ou seja, quanto mais pesado e mais alto, mais energia o cara acumula. Tá bom? Acumula na forma gravitacional. Tem um valor numérico aqui, g. G é uma aceleração chamada aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, normalmente no planeta Terra, ela tem valor aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para nós, quando tivermos o valor g, botei em cima da luz aqui, deixa eu colocar um pouco mais para cá. Isso. Então, quando nós tivermos o valor g, nós vamos associá-lo a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos associá-lo ao valor 10, que é o valor aproximado mais fácil de ser usado. Tá bom? H é a altura, em que altura está. Quanto mais alto ele tiver, maior a quantidade de energia que ele armazena. Tá bom? E isso medido em metros. A energia, quando você fizer a conta, vai dar o valor medido em joules. Diretamente. Tá bom? Essa é uma forma de energia potencial. A outra forma de energia potencial que nós falamos ali é a da molinha. E a da molinha é uma energia potencial elástica que tem origem na ação de uma mola, de uma borracha, de um elástico, tá? Que vai fazer o quê? Vai ser esticado ou comprimido e vai tentar voltar ao lugar. Nisso que tenta voltar ao normal, o que tiver amarrado a ela sente uma força tentando jogá-la para algum lugar, para que a mola ou o elástico volte ao seu tamanho normal. Exatamente isso, se o cara for liberado, o movimento acontece. Então ele acumula energia por causa da elasticidade. Mas a elasticidade permite que o cara acumule energia somente se ele for deformado, esticado ou comprimido. E nesse caso nós temos como medir esse valor. O valor de quanto que um objeto foi comprimido ou esticado é o valor representado pela letra X, que diz aqui, ó, deslocamento da mola. Na verdade é uma deformação. Quanto que a mola foi esticada, quanto que a mola foi comprimida. Tá bom? E esse valor K aqui, o que é isso? Esse valor K significa a rigidez da mola. Ele tem o nome de constante elástica da mola. A rigidez é o seguinte, existem molas que são mais fáceis de você esticar e molas que são mais difíceis. Por exemplo, se você pegar uma caneta dessa que tem botão no fundo, que quando você aperta, o bico sai, quando aperta, o bico volta, você pegando aquela molinha ali, é uma molinha pequenininha, bem fininha, você comprime ela facinho, ok? Muito sem esforço. Mas, se você retirar a mola da suspensão de um automóvel, por exemplo, vai ver que o elo dela tem uma grossura maior e até para você pegar na mão e esticar, você não consegue esticar. Você bota ela no chão, bota uma tábua, sobe na tábua. O seu peso não consegue sequer comprimir a mola, porque ela é muito rígida, ok? Por que eu estou falando isso?
para demonstrar o que é a constante K. O valor da constante K da mola da suspensão de automóvel é um valor muito alto. Significa que a mola é bem rígida, é difícil de esticar. E o valor da constante K da mola da caneta que eu falei é um valor bem pequenininho, que significa que ela é bastante flexível, é fácil de determinar, é fácil de esticar e também fácil de comprimir. Você precisa de pouco esforço. Em compensação, quando você consegue esticar a mola da suspensão do automóvel, porque tem um valor de K muito grande, ela acumula muita energia potencial. Mas quando você comprime ou estica a mola de uma caneta, que tem um valor pequeno de K, ela acumula uma pequena quantidade de energia potencial. Tá? Então aqui nós temos duas fórmulas, energia potencial elástica e tem também a energia potencial gravitacional. Tá, ok? Nós, para determinarmos aqui o valor, temos que resolver essa conta. Como se resolve essa conta? Eu vou dar aqui um exemplo 3 e o exemplo 4, determinando aqui como é que a gente usa essas duas equações. Determinando não, demonstrando. Acompanhe aqui comigo. Exemplo 3 aqui então, para demonstrar a formulazinha ali da energia potencial. Tem aqui um saco de 5 kg de arroz, que está sobre uma prateleira de 1,5 m de altura. Então desenhe mais ou menos aqui, tá? Aqui o saco de arroz, aqui então a prateleira, tá vendo? E a distância entre ela e o chão, na vertical, que é a altura, vale 1,5 m, ok? Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que eu falei que a gente usa esse valor direto, ele pergunta quanta energia potencial o saco de arroz acumula ao estar nessa situação. Como aqui ele está numa certa altura, ele vai acumular energia potencial gravitacional. Então, na hora da gente fazer o cálculo, a gente pega esse valor, essa fórmula, né? Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual a quanto, então? O valor da massa multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade multiplicado pelo valor da altura. Tudo multiplicado. Aqueles três valores que aparecem ali embaixo. Ok? Então, na ordem, a energia potencial gravitacional vai ser então 5 multiplicado por 10 multiplicado por 1,5. Tá? Quando você fizer esse valor, essa conta aqui, 5 multiplicado por 10, ou se você preferir 1,5 multiplicado por 10, dá no mesmo. Tá? 5 vezes 10, 50, com 1,5, 75. Então, nesse caso, a quantidade de energia potencial gravitacional que o saco de arroz acumulou naquela posição vai ser igual a 75 joules. Já vai dar diretamente em joules, porque todos os valores ali estão nas unidades de medida do sistema internacional. Ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado, metro, não precisou converter nada. Só jogar na fórmula e fazer. Jogar na fórmula, fazer. Ok? Beleza. Vamos então para o exemplo número 4. Exemplo número 4 agora, então. Muito bem. Nesse quarto exemplo, tem uma mola com constante K igual a 100 N por metro. Tá vendo? O valor da constante é dado aqui. E se ela for esticada em 16 centímetros, ela vai acumular energia. E o cara quer saber exatamente quanta energia potencial essa mola vai acumular ao ser esticada. Tá? Então o macete é o seguinte, a mola está lá quieta na dela, de boa, com a sociedade, aí o cara puxa a mola, ela começa a tentar voltar, fazendo que haja um acúmulo de energia potencial. Nesse esquema aqui então, eu represento aqui a mola em tamanho normal, por esse desenho aqui, e aí o cara dá um puxão, ok? E quando dá um puxão, repara que ela passa desse ponto para esse ponto, vindo um pouco mais para cá. A diferença entre a posição desse ponto e a posição desse ponto é exatamente o valor de quanto a mola foi esticada, que nesse caso desse problema é 16 centímetros, ok? Então, nesse caso aqui, que é 16 centímetros, veja, aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um problema no qual o valor da constante é 10 newtons por metro, e aí eu não coloquei ali o valor de propósito, para você poder ver que aqui x vale 16 centímetros, e poder perceber que o valor de K está medido em metros e o valor de X está medido em centímetros. Ou seja, não pode. Isso vai obrigar a gente a fazer uma pequena conversão de centímetro para metro. 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Então, nesse caso, para eu passar para metro, eu vou ter que dividir em 100 partes. Ou seja, para centímetro passar para metro, eu pego o valor e divido por 100, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Dividir então por 100.
Quando eu fizer 16 dividido por 100, obviamente que vai dar 0,16 metros. Tá ok? Então, nesse caso, eu vou ter uma mola com 100 Nm de constante e vou ter uma deformação de 16 centímetros, 0,16 metros. Agora, eu vou pegar a fórmula que eu quero. A fórmula para calcular a quantidade de energia potencial elástica que foi acumulada. E essa fórmula é, deixa eu colocar aqui a divisão, é P igual a K, x ao quadrado, dividido por 2. Tá ok? Substituindo os valores, olha, sente o drama. EP, como aqui é elástica, vou colocar o Ezinho aqui para dizer que é elástica, ok? Deixa eu colocar aqui um EP maior para você poder observar aí. Aí, ó. EP é de elástica. É igual, valor de K, 100. Valor de X, 0,16. E isso vai ter que elevar ao quadrado. E no final das contas vai ter que dividir por 2. Assim como eu fiz lá no cálculo da energia cinética um pouco mais lá atrás, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, de 100 dividido por 2, que você já sabe que é 50, né? Então a energia potencial elástica vai ser igual a 50. 50 veio da onde? De 100 dividido por 2, ó. Desse trocinho aqui, tá? Aqui, ok. Beleza. 16 dividido, não, 0,16 ao quadrado. Não é 0,16 vezes 2, é 0,16 vezes 0,16, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Tá bom? Então, 0,16 ao quadrado é 0,16 multiplicado por 0,16. Quando você fizer esse número aí, tá? Quando você fizer esse cálculo, você pode pegar um calculador e fazer. Por enquanto, você vai ter que acreditar na minha pessoa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, 0,16 vai dar 0,256. Não, 0,0256. Então, aqui vai dar 0,0256. Tá? Eu estou fazendo aqui o cálculo rapidamente, porque eu sei esses valores de cabeça. Aí você pode pegar a calculadora e fazer. Então, 0,16 ao quadrado é 0,0256. O número que vai entrar aqui multiplicando 50 é 0,0256. 0,0256. Tá aí, ó. É isso. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí vai ter que multiplicar o 50 por 0,0256. O resultado da energia potencial elástica é isso. Só que isso dá quanto? Vamos lá. Vai 2 k decimal, 1,56, 2,56 vai dar 1,28. Então a energia potencial vai ter que acreditar em mim de novo, hein? 50 multiplicado por 0,0256 vai dar este resultado que eu vou colocar aqui, tá bom? Zero não, vai dar 1,28 joules. Tá? Você pode perfeitamente duvidar do meu resultado, pega uma calculadora e faz. Melhor jeito de verificar, tá bom? Então, com isso aí a gente resolve o problema, que era só calcular a quantidade de energia potencial elástica. Nem sempre a conta é tão fácil. Ok, pessoal? Beleza. Vamos então voltar lá para a apostila. Muito bem, pessoal. Voltando aqui na apostila, nós disparamos na página 8. Então, obviamente, vamos seguir para a página 9. E na página 9 já fala do item principal dessa parte da matéria, que é a conservação da energia mecânica, que é uma das principais leis da física, onde ela diz que a quantidade de energia mecânica no universo, num sistema que você considerar, ela permanece constante. A energia mecânica pode ser transformada em outras formas, mas ela não pode simplesmente desaparecer e também não pode aparecer do nada. Ela tem que ter ido para algum lugar e tem que ter vindo de algum lugar, que normalmente são outras formas de energia. Tá? Então, de acordo com essa lei, nenhuma força dissipativa atômica, quer dizer, não tem atrito, não tem resistência do ar, ou seja, nenhuma força para transformar a energia em calor. O que acontece? Então, a energia relativa ao movimento, que é a energia mecânica, é mantida constante nessa situação. Tá bom? Essa compreensão da lei da energia mecânica ela foi imprescindível na história da física. E ela tem um grande número de aplicações, não só em física, como em outras partes do conhecimento de ciências humanas também. Ok? Tá bom? Agora, o que é isso? Tá? O que é isso?
Aqui está falando aqui que é uma coisa que cai nas provas do Enem, dos vestibulares, sempre, tá? Mas o que é a conservação da energia mecânica? Toda energia relacionada ao movimento permanece constante se não houver forças dissipativas atuando. Ou seja, se não houver ação de atritos e essas coisas, tá? Ela significa o seguinte: o que é energia mecânica então? A energia mecânica, na verdade, é a soma da energia cinética com a energia potencial. Porque só existem duas formas de energia mecânica: a energia cinética para objetos que já estão em movimento e a energia potencial, que é acumulada por objetos de acordo com a posição e que pode ser transformada em movimento ou pode ser liberada realizando trabalho. Ok? E aí, embora o nosso autor ou os nossos autores da apostila não digam isso, ele deveria ter colocado aqui exatamente isso, que a energia mecânica é igual à energia cinética somada com as formas de energia potencial que você tiver. Tá ok? E a partir disso, o que ele fala? Diante do exposto acima, de acordo com a lei da conservação da energia mecânica, se o sistema não tem força dissipativa, a quantidade de energia dele permanece constante, ou seja, a quantidade de energia desse somatório no início, representado por I, é igual à quantidade dessa energia no somatório, representado por F aqui. Pena que ficou um pouquinho na luz, tá? Mas aqui basicamente é E, C, F, tá? Energia cinética final, tá bom? Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, tá bom? E essa quantidade representa toda a energia que o sistema tem relacionada com movimento, ok? Se não houver forças dissipativas, essa quantidade de energia permanece constante. Então, se você puder imaginar um movimento que aconteça numa região onde não tem atrito, tá vendo? Onde não tem atrito, onde não tem atrito, tá vendo? Onde não tem atrito, onde não tem a força do ar, ou não tem a força de nenhum líquido, em um sistema como esse, a quantidade de energia permanece constante, relacionada com o movimento. Ela pode transformar-se em potencial, em cinética, de cinética em potencial, mas a quantidade total, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, permanece constante, não muda. Pode ser transformada de uma para outra, mas o total permanece do mesmo valor. Isso aqui é importante, tá? Então, apagando aqui e continuando, aí a gente no finalzinho dessa matéria, finalzinho da página 9, diz aqui, ó: para melhor expressarmos o conteúdo dessa conservação, é necessário saber que a energia cinética e a energia potencial possuem naturezas mecânicas, tá bom? Então, aqui, ó, ele coloca um desenho, tá certo? Então, aqui na página 10, ele coloca um desenho dizendo aqui que a energia cinética pode se transformar em energia potencial e pode se transformar em energia cinética de novo. Em que situações isso acontece? Pô, o desenho que o cara colocou aqui é um absurdo, cara. Não dá ideia. Vamos fazer aqui um experimentozinho para a gente ver como essa energia pode ser transformada. Bem, para ver essa transformação de energia cinética em energia potencial, basta você pegar um objeto simples. Eu vou pegar aqui um apagador, que é uma coisa bem leve, bem grande. Tem uma massazinha pequena, tá certo? A massa não importa esse problema. Mas a energia potencial ela está acumulada e pode ser transformada em energia cinética. E nós vimos aqui que uma das formas de acumular energia potencial é colocando o objeto a uma certa altura. Então, quando eu coloco este objeto a uma certa altura, o que vai acontecer? Ele acumulou energia potencial. Quando eu largo esse objeto, opa, quase caiu, né? Quando eu largo esse objeto, então, ele faz o quê? Ele simplesmente cai. E ao cair, ele vai desenvolvendo velocidade. Na verdade, o que está acontecendo é que a energia potencial que ele acumula aqui, quando cai, vai virando energia cinética. E quando chega aqui embaixo, em comparação com esse nível aqui, a energia potencial dele já virou tudo energia cinética. E aí, tem aquela pancada. Se eu não tiver com a mão firme, ele cai. Ele é capaz de realizar movimento, o que demonstra que ele ainda tem energia
mas na forma cinética, tá? A transformação oposta também é possível. Você pega um objeto, o mesmo apagador, tá certo? E simplesmente joga ele pro alto, ok? Quando ele fica indo, o que está acontecendo? Na situação em que ele está subindo, ele vai ter uma quantidade de velocidade aqui, energia cinética, e à medida que está subindo, ele vai freando, 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 até chegar numa certa altura. Quando chega nessa altura, a energia cinética dele cessa, ele para. E aí ele faz o quê? Começa a cair. No momento em que está subindo, ou durante o período da subida, a energia cinética dele está se transformando em energia potencial. E durante a queda, a energia potencial está se transformando em energia cinética, que foi aquele desenho tosco que a apostila trouxe no começo da página 10. Tá? Era isso que ela estava tentando representar. Então você joga o objeto para cima, a energia cinética vira energia potencial. Seja lá para onde o objeto for. Mas quando esse objeto simplesmente cai, a sua energia potencial vira energia cinética. Em todos esses casos, se eu desprezar a ação do ar, eu posso dizer que houve conservação da energia mecânica. Então, se eu fizer o cálculo da energia mecânica aqui, a soma da energia cinética com a energia potencial, e fizer o cálculo da quantidade de energia mecânica aqui, a energia cinética com a energia potencial, o valor que eu vou achar aqui em cima e o valor que eu for achar aqui embaixo são exatamente iguais. Isso me permite uma série de aplicações. Por exemplo, quando um objeto está numa certa altura e que a energia potencial que ele acumula, você sabe, ele quando chega no determinado nível zero, que pode ser o solo, a superfície da água, qualquer coisa assim, você consegue identificar através desse princípio o valor da velocidade. Porque aí esse cara está caindo a uma certa altura, quando chegou aqui a altura ficou zero, a velocidade vai então substituir o valor da altura, porque a energia cinética substitui a energia potencial. Você faz o cálculo e consegue identificar com que velocidade o sujeito atingiu esse ponto. Esse cálculo é feito, por exemplo, uma situação que eu vou citar aqui, que já aconteceu, tá? Quando pessoas na ponte Rio-Niterói, a famosa ponte Presidente Costa e Silva, né? Ali, sofrem acidentes ou então tentam suicidar-se. E aí se jogam ou caem daquela altura na água. A velocidade do impacto dessa pessoa na água é calculada através de uma fórmula que é exatamente essa. Energia potencial aqui em cima igual a energia cinética aqui embaixo. Igual as duas, calcula a velocidade de impacto. Tá? E, um outro caso contrário, se você tem um objeto aqui embaixo e joga para cima, esse objeto começa a subir com uma certa velocidade. Quando chega aqui em cima, ele para. Então a energia cinética que ele tinha aqui embaixo, velocidade, vira energia potencial aqui em cima, altura. Então, com o valor da velocidade aqui, você consegue calcular em que altura esse objeto vai parar, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso? Ok. Então tem uma série de aplicações, tá? Em engenharia, por exemplo, isso aí é jogado para cálculos, por exemplo, nas montanhas russas, em grandes edifícios, até mesmo na engenharia espacial, quando os objetos que o homem lança lá em cima, foguetes, satélites, vão cair ou vão pousar na Terra, eles precisam de uma certa quantidade de energia para subir e chegar fora da Terra, no espaço, e aí lá se mantém. Ou então, quando eles estão descendo, precisam de uma quantidade de combustível para não descer a toda. E se tem um asteroide ou um meteoro que vem cair, ele não vai frear. Aí você consegue calcular a velocidade de impacto desse meteoro com um cálculo parecido com esse. Tá bom? Então, como a apostila diz, é uma situação, é um princípio que nos permite uma gama muito grande de aplicações. Ok, pessoal? Bem, com essa explicação aqui, a gente pode aplicar o último caso, que é o exemplo número 5 aqui. Exemplo número 5, então, tem um objeto de 2 kg de massa que ele cai em queda livre de uma certa altura, que é 3,2 metros. Aí o que acontece com ele? Ele se arrebenta no chão, sem dúvida, tá? Do chão não passa, né? Sendo G a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, com que velocidade esse cara atinge o solo? Para explicar um pouquinho melhor, eu fiz aqui o desenho aqui do lado, onde eu coloquei o início da situação e o final da situação. Por quê? Porque aqui no início e no final, nós teremos situações de velocidade e de altura diferentes. Como assim? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. No início. Isso é uma queda livre. Quer dizer que alguém
largou o objeto. Se ele largou o objeto, significa que ele não tem velocidade no início do problema. Então, aqui no início, a velocidade inicial é 0. Tá? Ok? Agora, ele começa de uma altura inicial, que ele falou aqui que é os 3,2 metros. Então, aqui o valor da altura inicial é 3,2 metros. Tá? Então, aqui e aqui. Esses dois valores são os valores do início. A velocidade inicial, 0, e a altura inicial, 3,2. Quando esse cara chega no final, e aí é que está o negócio. Ele desceu e chegou no chão. Qual é a altura no chão? 0. Então, aqui eu tenho o valor de altura final igual a 0. O que ele quer saber é qual é o valor da velocidade. Caso você não esteja enxergando muito bem aí, aqui a altura inicial é 3,2 metros. Ok. E aqui a altura final é 0. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que aplicar aquela formulazinha da quantidade de energia mecânica antes, da quantidade de energia mecânica depois. É aquela última fórmula que botamos aqui na apostila ainda agora. Vamos lá? Olha só. Energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual a energia cinética final mais energia potencial final. É isso aqui. Quantidade de energia mecânica antes do problema começar, quantidade de energia mecânica depois que o problema terminou. Tá bom? Esses dois valores aqui vão dar quanto? Vamos lá, que aí a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste ali, porque tem valores aqui que vão sumir. Preste atenção aqui. Ó. A velocidade inicial é 0. Tá? Dessas duas formas de energia citadas aqui, a energia cinética, que eu falei no começo, quando o cara não tem energia cinética, quando ele não tem velocidade. Se a velocidade inicial é 0, então no início a energia cinética dele também é nula, porque ele não tem velocidade. Então esse cara aqui, ó, some. Eram 4. 1 já foi. Tem outro valor 0, não tem? Tem. Altura final. A altura tem a ver com a energia potencial, só que no final. E o final está aqui, ó. Tá vendo? Opa, então isso aqui está me dizendo o quê? Está me dizendo que a quantidade de energia potencial que ele tem no final do problema é 0. Porque ele chega num ponto onde a altura é 0. E 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Então aqui ele não tem energia potencial. Logo, esse cara também some. Aí eram 4 termos. Eliminei 2, ficaram 2. E esses 2 é o que nós vamos usar para resolver o problema. Qual é a fórmula da energia potencial mesmo? Como eu estou falando de altura, gravidade, essa fórmula é massa, gravidade, altura. E a fórmula da energia cinética só tem uma. Tá? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Agora vamos substituir os valores. Tá? Essa altura aqui é a altura inicial e essa aqui é a velocidade final. Que eu não vou nem colocar F, porque eu já coloquei V por aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui. Muito bem. Substituindo os valores, então. 2, G vale 10, a altura inicial vale 3,2. Aqui vai ter mais uma simplificação, olha só. A massa vale 2, a velocidade ao quadrado, e vai ser dividido por 2. Tá vendo? Que nem nós fizemos na outra hora aqui, ó. 2 multiplicando, 2 dividindo, esse cara some. Bom? Agora, quando eu fizer a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20, e 20 vezes 3,2 vai dar 64. Então aqui 64. Só que ficou aqui é a velocidade ao quadrado. Repara essa linha. Espera aí, deixa eu até colocar aqui mais ênfase para você poder ver. Isso. Repara essa linha. Aqui está me dizendo que eu estou procurando um número que quando eu elevar ao quadrado, o resultado vai dar 64. Que número é esse? Para eu saber direitinho qual é o número, se eu não sei de cabeça, eu vou ter que pegar essa velocidade e tirar esse quadrado aqui. Ó, tá vendo? Para eu tirar esse quadrado
Do outro lado, eu vou ter que aplicar raiz quadrada. Se você lembrou quando eu fiz a pergunta da guarda, você já matou para o valor. E se você não matou, vamos lá. 64 é um número que tem raiz exata? Sim. Raiz de 64 é 8. Logo, a velocidade aqui vai dar 8 metros por segundo. E está resolvido o problema aqui. Claro que é um problema que é grande, é um problema que envolve um pouco de paciência, um pouco de conhecimento de matemática. Você tem que chegar aqui e tal, e ver direitinho o que tem no início, o que tem no final, para poder aproveitar. Mas o princípio, que é esse aqui, me permite analisar que houve uma conservação da quantidade de energia. E assim como nós fizemos essa aplicação para calcular o valor da velocidade aqui, eu também poderia fazer perfeitamente no sentido inverso, jogando esse cara com velocidade para cima e saber que altura ele fez aqui, a altura ele atingiu aqui até parar, tá bom? Então dá para ir nos dois sentidos. Beleza, galera? Bem, galera, então essa foi a explicação da aula 1, tá? Nós tivemos aqui alguns exemplos, eu acho que lá na apostila, principalmente na videoaula que o pessoal coloca lá, falta um pouco às vezes essa aplicação das equações aqui. Essa aula 1 tinha essas equações que são complexas. Então realmente a gente tem que treinar um pouquinho, tá? Não significa que na hora da prova eu pedi para você resolver um problema desse. Tá bom, pessoal? Bom, então isso completa a aula 1. Em seguida, a esse momento, vem a aula 2 e a aula 3, que são basicamente teóricas, tá certo? E que não vai ter contas como essa aqui. Então vai exigir de você um pouco mais de atenção nas teorias. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima aula, galera. Fui. Valeu!